Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Chegamos hoje no fim da DIF. Fim da DIF aí até o último dia 28 de fevereiro, 29 de fevereiro de 2024. Nós vamos trabalhar ainda com a DIF, essa obrigação acessória que tem como fundamento, né, tem como principal tópico a informação das retenções tributárias, imposto de renda como prioridade, depois CSRF. Então, a DIF é um momento... eu trabalho com a DIF particularmente há mais de 12 anos. Tá? Então, realmente, o início da DIF, a gente teve aí, acredito, no começo dos anos 2000, e depois a gente veio evoluindo, tá? E a gente tem aí agora o fim da DIF nesse momento. Fim da DIF como principal fonte de informação primária para a declaração de imposto de renda das pessoas físicas, e agora a gente tem uma composição muito mais voltada para a FDRINF, então eu deixo de ter dados voltados da DIF voltado para a composição da declaração de imposto de renda das pessoas físicas e passo a ter algo especificamente para a FDRINF. Nesse momento, eu quero demonstrar aqui para vocês um mapa mental, né, que fala mais da Instrução Normativa 1990 de 2020, que foi a última atualização da DIF, uma obrigação acessória que envolve estas retenções tributárias. É interessante que muita gente está confundindo principalmente as regras que tem na FDRINF com as regras que tem na 1990, são instruções normativas diferentes, tá? A instrução normativa da DIF é a 1990, enquanto a instrução normativa mais recente da FDRINF, que a gente já tratou na aula passada, da semana passada, que é a 2043, tá? Então, estas são as tratativas mais importantes nesse momento. É um momento de nostalgia, digamos assim, um momento em que você está naquela, poxa, será que vai ter muita informação que eu vou ter que colocar na DIF? Tem que se preocupar, sim, com a DIF ainda este ano. Este ano vai ser chamado a atenção ainda. Então, eu preciso estar atento ao processamento da DIF, a toda a logística da DIF ainda. Então, gera o arquivo da parte trabalhista, gera o arquivo da parte contábil, gera o arquivo da parte fiscal e transmite essas informações, tá certo? Então, basicamente, o que a gente precisa lidar ainda assim com a DIF é neste sentido. Tudo bem? Bom, no caso da DIF, pessoal, a gente tem a Instrução Normativa 1990, como eu falei, e a gente vem trazendo a obrigatoriedade da DIF ainda, né? Isso é um papo que a gente sempre traz quando vai falar de DIF. Essa sistemática que está disposta no artigo 2º e no artigo 3º. Artigo 2º e artigo 3º da DIF são bastante conhecidos, né, de todo mundo. Quem está obrigado à DIF, que são as pessoas físicas e jurídicas que pagam ou creditam os rendimentos em relação aos quais tenham havido retenções do imposto de renda retido na fonte, ainda que em um único mês do ano calendário. Então, se um único mês, são regras diferentes da 2043 da FDRINF, tá, pessoal? Nesse caso, nós temos a DIF como estrutura anual, enquanto a FDRINF eu transmito mensal. Na DIF é uma declaração e a FDRINF é uma escrituração. Então, a gente tem toda uma estrutura de obrigações acessórias distintas, tá? Nós temos a concentração dos estabelecimentos matrizes, né, da pessoa jurídica. Isso também é um impacto na FDRINF, que já traz também essa mesma metodologia. Hoje mesmo eu estava discutindo com a minha equipe. Nós temos clientes cujos contadores são contadores em São Paulo, nós somos contadores no estado do Ceará, e aí São Paulo é uma filial, o estado do Ceará é uma matriz. Quem vai ficar responsável pelo envio da FDRINF nesse sentido? Então, a gente chegou a um consenso, realizamos uma reunião de alinhamento e assim sucessivamente aconteceu. Tá? As filiais, né, sucursais ou representações
também são consolidadas dentro da matriz. A DIF está fazendo assim, a FDRINF vai fazer dessa forma também. Tá? E todas as outras mais que nós temos na disposição do artigo 2º e também do artigo 3º, tá? E aí, a gente vem tratando muito de retenções, de FDRINF, de DIF. A instrução normativa no artigo 2º, no artigo 3º, traz quem são os contribuintes que são obrigados a declarar as informações de retenções na fonte. Então, isso aqui já é um papo que a gente trata todos os anos, né? O que eu quero destacar são os tópicos muito importantes que você precisa ficar atento quanto às informações que nós vamos ter para a FDRINF também, que vai ser praticamente informação coexistente, digamos assim. Por exemplo, distribuição de lucros, né, e informações que a gente pode aí fazer uma transição, por exemplo, por pagamento efetivamente, tá? Então, eu tenho aqui todos os serviços que estão dispostos, tá? No artigo 2º, todos os possíveis rendimentos, inclusive a DIF está disposta aos serviços notariais, né, que seriam dos cartórios. E no artigo 3º, as informações relativamente à retenção do imposto de renda e das contribuições. E aí, órgãos públicos e tudo mais. Então, essa é a sistemática da DIF, tanto no artigo 2º como no artigo 3º, traz as linhas de obrigatoriedade. O prazo da DIF, como a gente já trata no artigo 7º, por exemplo, é o prazo até o último dia útil do mês de fevereiro do ano seguinte. Então, ele tem uma periodicidade anual, né? Periodicidade anual, enquanto a periodicidade da FDRINF é uma periodicidade mensal, né? Onde a gente trata sobre essa estrutura. Lembrando que na DIF, antigamente, eu não me preocupava, por exemplo, com retenções de INSS. Já na FDRINF, eu me preocupo com retenções de INSS. Eu não me preocupava com retenções de INSS do ponto de vista de serviço prestado e serviço tomado, como tem no R2020, tá? No R2010, e já na DIF, eu não me preocupava, e na FDRINF eu já passo a me preocupar, beleza? E aí o preenchimento, que é um modelo que envolve a diferença entre declaração, que é a DIF, e nós temos a FDRINF, que é o processo de escrituração, que nesse caso é FDRINF, tá? Então eu tenho declaração e escrituração, beleza? Então vamos lá. Na DIF ainda, nós temos o seguinte: nós temos que eu posso retificar, inclusive ela pode ser retificada constantemente, pode trazer aí informações constantes para isso. Eu tenho a validação e acompanhamento posterior, que é algo que a FDRINF não tem. Ou seja, eu preciso fazer uma validação hoje, no momento em que eu vou transmitir, e eu preciso acompanhar se alguns desses contribuintes caíram em malha fina e, consequentemente, fazer as devidas retificações. Talvez na FDRINF isso aconteça. E aí você tem aqui, um ano depois, retificar a obrigação de maio de 2000X, tá? Então, isso pode acontecer, enquanto na DIF era mais peculiar exatamente pelo sincronismo da informação com a declaração de imposto de renda das pessoas físicas. Eu tenho as penalidades, que no caso, as penalidades da instrução normativa, nós temos aqui penalidades no artigo 25, tá? No artigo 25, nós temos que a falta da apresentação no prazo fixado, ou até mesmo a apresentação com dados incorretos, gera penalidade, tá? Gera informações para fins de penalidade. E no caso de autarquias também e órgãos públicos também geram problemas quanto a penalidades. Mas, Marcos, quanto que era a penalidade? No valor mínimo de R$250, e aí tem casos que variam de acordo com a carga do tributo, né? Geralmente é um valor de acordo com o valor do tributo, tá? E aí a instrução normativa 197 é quem traz os valores específicos. Mas, basicamente,
É uma questão até subjetiva que você poderia até antigamente fazer defesas em relação a isso. No caso da DIF, a gente já está no último ano, então vamos transmitir para todo mundo para a gente não correr nenhum risco, né? Até porque ela impacta diretamente na declaração de imposto de renda das pessoas físicas e assim sucessivamente. E depois tínhamos também a necessidade de arquivarmos as obrigações, porque em caso de questionamento, ela servia de base para uma finalidade, por exemplo, de malha fina, malha fiscal. Bom, para quem nunca fez DIF, eu vou fazer aqui uma DIF e vou falar e comentar sobre ela na prática, e a gente vai acessar agora o ambiente da DIF 2024, tá? O ambiente da DIF 2024, que é um ambiente conforme a grande maioria já deve conhecer, tá? E aí a gente pode gerar uma nova declaração na mão, importar ou restaurar uma cópia de segurança. A nova declaração na mão a gente pode colocar via pessoa física, se for um empregador, pessoa física, se for um empregador, pessoa jurídica. Eu vou colocar aqui meu CNPJ teste, tá? Ano calendário 2023, empresa modelo 2024. Certo? Vou dar OK. E ele pergunta a natureza do declarante, pessoa jurídica de direito privado. E são perguntas que normalmente não aconteceram, né, e não acontecem, por exemplo, na própria FDRINF, tá? Que é algo que a gente não vai ter mais, né? Se efetuou o pagamento de plano de saúde, se aí, por exemplo, aqui do plano de saúde é interessante, porque não é informação mais que eu informo na FDRINF. Sou administrador e intermediador de fundo de clube de investimento, sou instituição financeira, eu efetuei pagamento a residentes ou domiciliados no exterior. Inclusive, um ponto importante dessas instituições financeiras que me perguntaram hoje era se nós tínhamos a obrigatoriedade na DIF de informar as autorretenções dos cartões de crédito. E sim, pessoal, nós temos sim a obrigatoriedade de informar as retenções do cartão de crédito na DIF. Nós não temos a obrigatoriedade de informar na FDRINF, mas na DIF ainda para o ano de 2023, sendo transmitida agora, sem dúvida nenhuma obrigatório, tá? Sou sócio ostensivo de sociedade de conta de participação, domicílio no exterior, e assim eu vou marcando conforme as minhas obrigatoriedades em si, tá? Então, confirmo a criação da declaração no ano de 2023, e aí a gente avança com a criação do banco de dados da informação. Informo o CPF do representante e do responsável pelo declarante, né? Isso aqui é basicamente a mesma estrutura que nós temos. Temos a aba de declarante, temos a aba de informações de comprovação de rendimentos para beneficiários. O declarante, basicamente, que é o beneficiário, são os beneficiários, né? Eu informo enquanto fonte pagadora quem são os meus beneficiários, ou seja, quem são os meus funcionários. E aí, o Marcos é um dos funcionários dessa empresa. Então, ele vem e coloca aqui o operador que vai realizar a DIF, ou então importa via sistema, Marcos Antônio, um monte. E aí eu tenho aqui, sei lá, 0561, que é um rendimento de trabalho assalariado. Tá? Ele pergunta se existe uma identificação de alimentação disponível, alimentando disponível, sim ou não. Eu digo não, nesse caso. Se eu não tiver uma pensão, por exemplo, para pagar enquanto alimentando. Identificação da Previdência Social complementar, nesse caso, se está disponível sim ou não. E aí eu venho para os rendimentos tributáveis. É completamente diferente, pessoal. Nem se compara. Porque essa informação aqui do rendimento assalariado, ela vai todo no E-Social agora. Ela não vai mais na FDRINF. Ela não vai numa informação dessa. Então, é a última vez que eu mando informações de rendimento de trabalho assalariado nesse sentido, nessa estrutura, né, para dentro da base da Receita, eu, enquanto sistema de informação de declaração convencional, porque tudo agora vai diretamente no E-Social. Então, a DIF, né, o fim da DIF, caracteriza exatamente essa sistemática, tá? Então, eu informo o meu rendimento tributável, a Previdência Oficial, que já está no E-Social, essa informação, tá? Então, é uma informação duplicada de fato. Quem são os meus dependentes, as pensões alimentícias, caso tenha, desconto simplificado, imposto de renda retido na fonte.
teve um dos meses imposto de renda retido na fonte, vai ser informado na DIF, né? Vai ser informado em DIF, porque teve um dos meses uma retenção. O que é que a gente comumente faz? Eu geralmente gero o arquivo do DP com todo mundo, até porque uma hora ou outra esse funcionário, não sei se ele tem uma outra renda, ele vai querer para poder o comprovante de rendimento, para poder apresentar via declaração de imposto de renda pessoa física. Essa base de informações, ela vai alimentar a declaração pré-preenchida via web, por exemplo, no aplicativo. Essa informação da declaração pré-preenchida, ela vem através de uma obrigação acessória que é a DIF, né? O último ano, mas nos próximos vai ser FDRE e Fio social. Então, basicamente, eu informo aqui, por exemplo, o 0561. Eu tive previdência complementar, eu informo a previdência complementar, Marcos. Eu tenho um Itaú, eu tenho um Bradesco de previdência complementar, informo a previdência complementar aqui nesse sentido. Tive uma compensação do imposto por decisão judicial, então tem uma decisão judicial por rendimento de trabalho assalariado, também informo, caso tenha esse fato gerador. Tá? E a tributação com exigibilidade suspensa, caso tenha em relação à previdência complementar. E aí a gente vai para dentro dos rendimentos isentos. No 0561, caso eu tenha um rendimento isento nesse sentido, eu tenho que informar também o que é que coube aqui ao rendimento isento, tá certo? Então, basicamente, eu venho intitular, né, trazer os valores voltados para as indenizações, para rescisão, para abono pecuniário, para a bolsa médico, caso aconteça. E essa informação ela precisa estar muito bem sincronizada com a FDRE, não, com o E-Social, por exemplo. Ela precisa estar muito bem sincronizada. E disso, tá, pessoal, que esses são os pontos que eu diria, esses pontos são importáveis, né? Eu consigo tratar esses dados diretamente de um sistema, eu consigo tratar esses dados diretamente de um sistema paralelo, tudo bem. Mas aqui eu consigo importar, por exemplo, eu tenho que informar os lucros e dividendos pagos. Nesse caso, de empresas normais, nessa linha, e nessa linha de empresas, de microempresas e empresas de pequeno porte. Um ponto importante a se destacar quando a gente vem falar de lucros, e uma aula que eu falei, que eu comentei na aula da semana anterior, onde a gente tratou sobre distribuição de lucros especificamente, é que nessa informação da DIF eu vou informar a distribuição de lucros do ano todo. Na FDRE-INF eu informo a distribuição de lucros do último trimestre. Então vão ser informações e valores distintos, tá? Muito cuidado. Vão ser informações de valores distintos. A DIF, ela gera uma base de informações, não sei se você já parou para refletir sobre a origem dessas informações, mas ela gera uma base de informações, por exemplo, para as fontes pagadoras lá dentro do ECAC. Tá? Então, isso é muito importante de ser lembrado e destacado. Tá? Então, nesse sentido, nós temos essa sistematização. Beleza? E aí eu tenho, pessoal, os rendimentos recebidos acumuladamente, muitas vezes em virtude de um processo judicial. Então, você tem que informar o número do processo, etc, etc. Tá? Então, a DIF ela tem essa sistemática aparentemente tranquila, aparentemente simples. O que muda de um beneficiário para o outro é o número, né? O código desse benefício quando ele se trata de rendimento tributável, por exemplo. E aí, nesse rendimento tributável, eu coloco, por exemplo, aqui, o sócio recebe somente distribuição de lucros, ele não recebe nenhum outro rendimento. Ele pode receber um prolabore, e aí, consequentemente, ele vai receber uma distribuição de lucros. E essa informação, ela compõe o comprovante de rendimento do funcionário. Isso, de novo, só vale para 2024. No caminhar para 2020, só vale para 2024, ano calendário 2023. No caminhar para o ano de 2024, enquanto o ano calendário, o exercício fiscal, basicamente o que vai compor o comprovante de rendimento, a gente ainda não se sabe ainda como é que vai ser no próximo ano, como é que eu tenho um comprovante de rendimento, se os sistemas é que terão que emitir,
ou se no ECAC a gente vai conseguir emitir esses comprovantes de rendimentos. Então, o comprovante de rendimento vai ser emitido por onde? Né? Fica aí o questionamento no ar, por onde é que nós vamos ter que emitir o comprovante de rendimento para o próximo ano, que é uma reflexão interessante que a gente precisa discutir e a gente precisa tratar ao longo desse tempo, tá? Então, a DIF para com a FD Reinf nesse sentido tem um tratamento mais específico, tá? Ela traz um certo medo em virtude de um mês, né? Que tem FD Reinf até o dia 15, DIF até o final do mês, tá? E tem todas as outras obrigações que a gente tem. Então, geralmente, quem transmite a DIF, né? Ou o setor contábil ou o setor fiscal, pelo menos das minhas equipes que eu gerencio e que eu já gerenciei no passado, sempre eu direcionava para o departamento contábil em virtude da distribuição de lucros, em virtude de toda uma estrutura de conformidade. As empresas do Simples não estão dispensadas da obrigatoriedade de envio da DIF. Essa informação tem que bater com a DEFIS, né? A informação da distribuição de lucros tem que bater com a DEFIS. E após essa transmissão, que é uma transmissão da DIF, sobretudo, você gera a impressão do recibo de entrega, mas você gera a impressão também do comprovante de rendimento, tá? Esse comprovante de rendimento, ele vem aqui em forma de comprovante para a informação na declaração de imposto de renda das pessoas físicas. Esse comprovante de rendimento, a partir do momento que eu coloco o rendimento, ele já traz quais são os meus rendimentos. Essa informação vai para a fonte pagadora no ECAC e você consegue importar essas informações caso você queira fazer essa importação para dentro da declaração de imposto de renda das pessoas físicas. É uma sistemática, pelo menos uma sistemática antiga, né? Uma sistemática que requer aí algumas inovações, tanto que veio a FD Reinf sem dúvida nenhuma, mas a gente vem tratando isso já há muito tempo e eu acredito que na virada para o ano de 2024 para 2025 a gente tenha grandes passos de acompanhamento dessas questões. Não se sabe ainda como vai ficar comunicações de malha fiscal, até porque eu acho que deve estar sendo desenvolvida em virtude de todo essas transições especificamente, e é isso que a gente vem batendo nesse sentido, tá? Então, a DIF, ela tem hoje como ponto fundamental a informação propriamente dita, ela não tem outra particularidade diferente do ano passado, não tem, tá? Ela segue o mesmo rito na Instrução Normativa 1990. É uma instrução normativa extensa, porém uma instrução normativa que requer atenção em determinados momentos. E é uma instrução normativa extremamente importante. Ela passa a ser revogada ou passa a não ser mais utilizada, basicamente porque, novamente, passamos a ter um escopo somente da nossa EFD Reinf, tá? Diferente, né, das outras obrigações que a gente vem tendo aí, que a gente teve, por exemplo, na mudança para os SPEDs convencionais, essa obrigação da DIF, que reflete, né, uma base estrutural para a FD Reinf no que se refere à escrituração fiscal digital para as retenções tributárias, a gente tem uma estruturação, inclusive, que não precisa você ter documentos fiscais individualizados na FD Reinf. Na DIF também não precisava. A gente tem valores globais, mas eu preciso, por exemplo, ter antes, os beneficiários, pessoas físicas na DIF, eu não informo mais, eles estão indo diretamente na social, e assim sucessivamente, pessoal, diversas tratativas nesse sentido, que a gente vem tratando já há algum tempo para você poder acompanhar. A distribuição de lucros é um ponto importante que a gente vem citando há muito tempo aqui, que na DIF a gente vem tratando a distribuição de lucros com muita situação enfática. Eu preciso ter contabilidade? Eu posso retificar? Pode, desde que você tenha esse devido acompanhamento. Eu vou lá, faço o envio da DIF, depois vou retificando e envio o comprovante de rendimento para o sócio, por exemplo. Ah, Marcos, mas será que eu já não tenho que encerrar a contabilidade? Não, você teria que sim encerrar a contabilidade, mas basicamente você tem esse ciclo fechado. É um ciclo fechado hoje entre ainda, né? DIF, DEFIS,
Se for do Simples, FD-REINF e declaração de imposto de renda das pessoas físicas. Você tem esse ciclo fechado em que você tem para o Simples essas 4 obrigações acessórias. Porém, para as empresas normais, eu tenho um ciclo diferente. Eu tenho a DIF, eu tenho a ECF e a ECD, eu tenho a declaração de a FD-REINF e eu tenho um encerramento ali com a declaração de imposto de renda das pessoas físicas. Então, essa estrutura na DIF, que você tem bases distintas, inclusive, você tem uma informação do DP, que vem informação, por exemplo, de rendimentos assalariados, você tem uma informação do fiscal, que vem as retenções das notas fiscais de serviços tomados, e você tem informação contábil. São 3 dados que são oriundos de departamentos distintos, são oriundos de pessoas distintas, que acaba que você tem que juntar tudo, e aí você se pergunta quem é o pai dessa criança, né? Quem é que deve transmitir a DIF? É o setor pessoal? É o setor contábil? É o setor fiscal? Eu conheço escritórios do Brasil todo que se depuseram, né, que se disporam a ter variações. Então, alguns dos escritórios quem transmite é o DP, outros escritórios quem transmite é o fiscal, outros escritórios quem transmite é o contábil, e assim sucessivamente, tá? Então, façam, né, a DIF logo, né? Transitem as informações específicas da DIF logo, porque essa aula, inclusive, é uma aula complementar à aula anterior, em que a gente tratou sobre, se você não conseguiu ter acesso, fala com a nossa equipe para você ter acesso a essas informações da aula anterior, para você ter informações dos dados anteriores relativamente à distribuição de lucros. Veja se você está na pauta de distribuição de lucros fiscal. Veja se você está na pauta de distribuição de lucros dentro da obrigatoriedade do ambiente contábil. E a DIF vai te denunciar nesse sentido, ainda esse ano, que no próximo ano que nós vamos ter a denúncia através da FD-REINF, né? Então, nós temos estas situações. DIF final, né? Acabou-se a DIF. Depois de fevereiro de 2024, não tem mais DIF. Tudo isso agora terá como base a própria FD-REINF. Essa FD-REINF, ela é mensal, então você tem hoje uma obrigação que é a DIF, que é anual, que passa a ter uma obrigação acessória substituída através da mensalidade. Eu lembro muito bem de quando eu fazia DCTF, por exemplo, semestral. Talvez pouca gente se lembre aqui, DCTF semestral. E a gente passou a fazer uma DCTF mensal. Foi uma mudança drástica ali por volta de 2010, 2011. Foi uma mudança 2009, na verdade, 2009 para 2010. Foi uma mudança drástica, foi muito complexo, mas depois funcionou. A gente conseguiu trabalhar a mudança da DCTF. Hoje nós temos dados que podem ser feitos rapidamente da DIF, então não tem muito problema. A gente já conhece a obrigação acessória, que já estamos calejados, tá? Então é isso. A DIF é essa obrigação acessória, é uma obrigação acessória simples de ser feita, porém perigosa, a depender do cenário, que você pode ter essa tratativa. Beleza? Bom, pessoal, a nossa aula hoje é uma aula curta, uma aula rápida, uma aula objetiva, onde eu demonstro para você que vai ter o fim da DIF, que você precisa se preparar com informações do DP, com informações do fiscal, com informações do contábil. E com isso, nós abrimos um leque para dizer o seguinte: olha, nós podemos te ajudar no ambiente contábil, no ambiente fiscal e no ambiente trabalhista. Nós temos hoje um programa que é o Contador Prêmio. Se você tem interesse em entender toda essa logística de conteúdo, clica no link que nossa equipe está colocando aqui à tua disposição, faz a tua inscrição, matricula-se, e lá nós temos um leque de 10 cursos nesse programa, nessa plataforma que é conhecida hoje como Netflix da contabilidade. Contador Prêmio é hoje, sem dúvida nenhuma, a principal plataforma de informações e de conteúdo contábil da atualidade, renovada com as questões da reforma tributária, com a FD-REINF. Se você ainda não tem dados da FD-REINF, a gente disponibiliza lá dentro. Então,
você precisa estar antenado e estudar nessa pauta, né? Ah, Marcos, eu não sei contábil. Lá no Contador Premium nós te ajudamos no ambiente contábil. Ah, Marcos, mas eu não sei como fazer distribuição de lucros. No Contador Premium nós também ajudamos a fazer as questões da distribuição de lucros. Beleza? Bom, tamo junto. O que vocês precisarem, Contador Premium e o fim da DIF chegou. Lamentavelmente, chegamos ao fim da era da DIF, essa obrigação acessória tão polêmica, tão amada, um paradoxo perfeito, e lamentavelmente a gente chega ao fim dessa obrigação acessória. Lembro-me como se fosse hoje o fim do DACOM, tá? E sem dúvida nenhuma o fim da DIF era um fim esperado. Agora a gente tem que aguardar o fim de outras pequenas obrigações acessórias que ainda convivem com a gente, por exemplo, como a DCTF normal, talvez seja uma das únicas e últimas grandes utilizações que pode acabar, mas a DIF, eu lembro assim de trabalhar por diversos anos com ela, quebrei muita cabeça, fiquei conformado, mas chegou a FDRINF. Pessoal, tudo de bom, até mais, tchau, tchau.